abençoar nossos olhos, como a música diz, para podermos aprender as maravilhas da tua lei, as maravilhas da tua palavra. Sim, Deus. E assim, além de aprendermos, possamos colocar em prática a nossa vida. Sim, Senhor. Fique com cada um de nós, dando uma boa noite, no nome de Jesus. Amém. Bom, gente, então mais uma vez, boa noite a todos. Todos sejam bem-vindos à presença de Deus. Ontem foi um dia espetacular, foi um dia muito bom. Nós tivemos aqui um ajuntamento, todo mundo veio. Foi uma manhã maravilhosa, uma panelas. E hoje aqui nós vamos continuar na presença de Deus. E agora, quero convidar todos para nós irmos para o livro de Eclesiastes. Vamos refletir hoje um pouco sobre o tempo. Mas não é naquele capítulo de Eclesiastes que a gente sempre prega sobre o tempo. Vamos estudar sobre o tempo, vamos entender o que nós podemos fazer para aproveitar bem o tempo da nossa vida. Mas antes, o que é o tempo para você? O que é o tempo para mim? Cada pessoa vai dizer que o tempo para si próprio tem um significado diferente. Então, gente, nós vamos hoje refletir sobre o tempo. Vamos hoje refletir sobre o tempo e o que ele quer dizer para cada um de nós e para cada tipo de pessoa ao longo da vida. Então, olha só. Vou já o capítulo. Vamos refletir uma coisa. Não, vamos combinar aqui, mas digo já o capítulo. Então, vamos entender uma coisa. O tempo, ele pode ter um significado diferente para cada tipo de pessoa. Para o recém-nascido, o tempo está só começando. Ainda tem muito chão pela frente. Ele não viveu nada ainda, ele não sabe nada ainda. Então a vida ainda é o que está por vir. Então isso é o tempo para o recém-nascido. Para uma pessoa no leito de hospital, o tempo é o que já passou. O tempo é o que ela já viveu até agora e já não há mais tempo para ela. Já não tem mais nada esperando para ela no futuro. Então, o tempo para uma pessoa que está no leito do hospital já passou. Então, gente, esse é o tempo para um recém-nascido, o tempo para uma pessoa no leito do hospital. O tempo também passa diferente para um músico. Para um músico, uma pessoa que toca, uma pessoa que canta, o tempo na música é a distância de dois compassos, né, Felipe? Que é da música, que sabe mais que eu. Então, na música, nós temos uma expressão chamada tempo, que é como se fosse umas etapas, umas partes da música, são chamadas de tempo. E o tempo também é diferente para, por exemplo, um astrônomo. O astrônomo mede o tempo através do movimento da Terra em torno de si mesmo e através do movimento da Terra em torno do Sol. Então, esse é o significado de tempo para quem gosta de astronomia. Para quem está vendo aula de fotografias, tempo é sinônimo de saudade, é sinônimo de relembrar o passado, é sinônimo de se relembrar o que já se viveu. Então, o tempo tem vários significados. E também, para uma pessoa que sobreviveu a um acidente, uma pessoa que sobreviveu a uma colisão, a algum livramento, que gosta de dizer, o tempo para ela foi só aquele momento em que ela conseguiu se salvar daquele destino terrível. Então o tempo para ela passou assim muito rápido e ela conseguiu ser salva daquele acidente. Então vocês estão vendo que tempo para cada pessoa tem um significado particular, tem um significado diferente. Então o tempo, tem uma pessoa que gostava de dizer que o tempo é invencível. A gente pode vencer várias coisas na vida, mas nós não conseguimos vencer o tempo. Todos nós somos vencidos pelo tempo com o passar do tempo, né? E tinha muitas pessoas também que diziam que o tempo ele era absoluto, o tempo era igual para todo mundo. Mas aí vocês devem conhecer essa pessoa aqui, né? Einstein. E muitos dizem que ele sabe de alguma coisa, mas é capaz de não saber de nada, né? Einstein, ele começou a explicar, ele começou a ensinar que o tempo ele é relativo, ele não é igual para todo mundo. Dependendo da situação que a pessoa está, dependendo da circunstância onde ela esteja, o tempo pode passar diferente.
Quer ver um exemplo de como o tempo passa diferente? Por exemplo, se você pegar um astronauta, o astronauta, ele está a milhares de quilômetros fora da Terra, e a maior velocidade que uma nave espacial pode fazer é 64 mil quilômetros por hora, fora da Terra. Mas se a gente supor que uma nave espacial ela viaja a 300 mil quilômetros por hora, sabe o que pode acontecer? Lá o seu coração continua batendo normalmente, o seu relógio continua passando normalmente, só que cada minuto lá equivale a 5 minutos aqui na Terra. Ou seja, você é capaz de pessoas envelhecendo aqui na Terra e você continua lá com a mesma idade. Então é capaz de você, quando você voltar de lá, depois de você passar, tem gente que astronautas passam anos fora da Terra, quando eles voltam com a mesma aparência, com a mesma idade, as pessoas aqui da Terra estão já mais envelhecidas. Então vocês estão vendo aí como. O Antônio já quer ir para lá. Então você está vendo aí como o tempo passa diferente lá no espaço. O tempo passa diferente lá no espaço. Então, gente, e nós também sabemos que o tempo aqui na Terra, o tempo também ele é relativo. Quando você passa várias horas sem fazer nada, ocioso, sem ter nada para fazer, eles chamam isso de tédio. Você passa o tempo falta no passar, né? Você sente que o tempo está estacionado, você não tem o que fazer. Mas quando você está muito ocupado fazendo muitas coisas, o tempo no instante passa, né? Então o tempo ele é relativo. E a nossa vida, ela sofre pela passagem do tempo. Todos nós somos vencidos pelo tempo com o passar da vida. E tinha um programa no canal que tinha um apresentador que sempre ele entrevistava as pessoas e no final ele perguntava: para você, o que é a vida? E aí a pessoa tentava formular uma resposta bonita, uma resposta filosófica para tentar responder aquela pergunta, e ele sempre repetia a pergunta até a pessoa não ter mais o que dizer: o que é a vida? E essa pergunta, para muitas pessoas, não tem resposta. Vamos ver na Bíblia como é que a Bíblia compara a nossa vida. Tendo em consideração que o tempo é relativo e que o tempo vence todos nós, como é que a Bíblia define a nossa vida? Antes da gente para Eclesiastes, vamos primeiro ler Isaías 40, versos 7 e 8. Como é que a nossa vida ela é definida diante de Deus? Olha aí, bem pertinho de Eclesiastes. Então diz assim, ó. Isaías 40, versos 7 e 8. Se você está em Eclesiastes, é só 2 livros para a direita. 40, versos 7 e 8. Olha aí como é que a Bíblia compara a nossa vida. Vamos primeiro ler o verso 6, diz assim: uma voz diz, proclame, e alguém pergunta, o que é de proclamar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Amém? Então a Bíblia está comparando a nossa vida a uma erva. A erva é uma planta que ela não é duradoura, ela seca, com o passar do tempo, com a pintura ela vai secando. Então a nossa vida é assim também, no último instante ela passa. Agora, se você está em Isaías, agora nós vamos voltar para a esquerda novamente e vamos para o livro de Salmos. Salmo 90. Você está em Isaías, você vai para a esquerda. Salmo 90 é um salmo que foi feito por Moisés. Moisés teve 120 anos. Ele viveu 120 anos fazendo a obra de Deus. E como é que ele define a vida? Olha, Salmo 90, vamos ver do verso 9. Dá até para a gente ler o verso 5. Que olha, no 5 ele diz a mesma coisa que diz em Isaías, ó. Tu os arrastas na torrente, são como um sono.
São como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Essa é a nossa vida, né? Aí o verso 9: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. No instante a vida passa. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Eu acho interessante que no tempo de Moisés não tinha celular, nem tinha trânsito, não tinha tecnologia como nós temos hoje. Nós sentimos que tudo está acelerado, e na época dele ele já sentia que a vida passava rápido. Ele viveu 120 anos, para ele a vida passou rapidamente. Quanto mais hoje. Hoje, acho que todos vocês sentem, pelo menos de 2020 para cá, de que 2020 e 2021 foi como se fosse 2 meses. Todos vocês sentiram alguma coisa diferente de 2020 para cá? A sensação do tempo? Parece que até 2019 o tempo passava bem, ano por ano, assim, bem tranquilamente, mas de 2020 para cá parece que acelerou. Um ano já estamos em 2026, já estamos na metade da década. De 2010 a 2019 passou bem devagarinho. A gente sente, a gente olha assim na lembrança, parece que aconteceu muita coisa naquele tempo. Mas agora, 2020 e 2026, um bocado de coisa aconteceu, né, em 6 anos, e passou muito rápido. Então é isso que Moisés está dizendo: a nossa vida ela passa rápido, num instante ela vai embora. Agora, gente, vamos ver um outro texto que fala sobre a nossa vida. Agora é do Novo Testamento, Tiago 4,14. Tiago é lá no meio das cartas, depois de Hebreus. Se você achar Hebreus, do lado é Tiago. Tiago 4,14. Isaías disse que a nossa vida é como a erva. Moisés também comparou a nossa vida como a erva. Tiago 4,14. E agora Tiago vai comparar a nossa vida ao rio. Olha aí, Tiago 4,14. Aqui Tiago está falando de pessoas que dizem assim: amanhã eu vou fazer isso e aquilo, próxima semana eu vou fazer isso e aquilo outro, ano que vem eu vou estar fazendo isso e aquilo outro. Pessoas que colocam no projeto muitas expectativas para o futuro, mas que não contam com a ajuda de Deus para os seus planos. E aí Tiago ele diz o seguinte, no verso 14: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Está vendo? Então, no Antigo Testamento, a nossa vida é comparada a uma erva. E no Novo Testamento, a nossa vida é comparada a uma coisa mais temporária ainda, que é a neblina. A gente sabe que quando a gente acorda de manhã, tem aquela névoa ali na rua, quando está bem cedinho, mas quando a hora vai passando, um instante que ele desaparece, e não dura. Assim como uma vara, assim como uma neblina. Então a nossa vida é a coisa mais sem futuro do mundo, é a coisa que passa muito rápido. Agora, como é que nós podemos aproveitar essa vida curta que a gente tem? Como é que nós podemos viver da maneira que agrada a Deus? Nós vamos ver agora conselhos de uma pessoa que viveu a vida ao máximo. Não da maneira certa, mas da maneira errada. Essa pessoa ela teve tudo o que ela queria, experimentou tudo o que ela queria experimentar, mas ela não se sentiu satisfeita no final da sua vida. Ela teve depressão, ela sentiu que tudo que ela conquistou não adiantou de nada, e ela chegou a uma reflexão no final da sua vida e disse que compartilhar com a gente. Então vamos ver que pessoa foi essa. Agora nós vamos para Eclesiastes. Vamos ver os conselhos de Salomão. Salomão foi o homem mais sábio e foi um dos homens mais ricos do mundo. Na época dele, ele foi o mais rico. Depois houveram outros homens mais ricos do que ele, mas na época dele, ele foi o mais rico. Deus abençoou ele com a capacidade de ele ter tudo o que ele queria. No tempo dele, a Bíblia diz que o ouro era uma coisa assim que em todo canto. Todo mundo tinha ouro em casa. O ouro era um material que era comum em todas as casas.
Tanto é que quando alguém conseguia alguma coisa de prata, aquela coisa de prata era sem valor, porque todo mundo tinha ouro em abundância em casa. A moeda que era usada era moeda de ouro. Para você ver como Salomão era rico e na época dele também todo mundo vivia numa fartura, numa riqueza extrema. E aí nós sabemos, deixa eu esquecer de passar. E aí nós sabemos, gente, que Salomão teve várias mulheres. Várias é só uma forma simples de dizer, mas ele teve 1000 mulheres, 700 esposas e 300 concubinas. Então você pode dizer que ele teve tudo que ele quis, tudo que todo mundo deseja: riqueza, poder, prazer, tudo ele viveu ao máximo. E aí, gente, a Bíblia tem 3 livros que Salomão escreveu: tem Provérbios, tem Cantares e tem Eclesiastes. Provérbios, os estudiosos dizem que ele escreveu quando ele estava no auge da vida dele. Enquanto ele temia Deus, enquanto ele estava sendo obediente, ele escreveu o livro de Provérbios. Cantares, ele escreveu já no meio da vida dele, já nos 40 anos ali mais ou menos. E já no final da vida dele, ele já estava quase perto da morte, aí que ele escreveu Eclesiastes. E provavelmente ele escreveu Eclesiastes depois daquele período em que ele deixou de adorar a Deus e começou a adorar os ídolos. Teve um momento da vida dele que ele deixou Deus de lado e caiu na idolatria. Ficou tão vazio que ele não estava achando sentido em nada, então ele deixou de buscar a Deus e foi procurar sentido nos ídolos. Mas aí o livro de Eclesiastes é a prova de que Salomão se arrependeu, e aí ele decidiu desabafar nesse livro a experiência que ele teve na vida dele, para que a gente não seguisse no mesmo caminho. E a primeira lição que ele nos traz aí está aí no capítulo 9, versos 7 e depois o capítulo 11. Capítulo 9, verso 7 diz assim: portanto, vá e coma com alegria o seu pão e beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou do que você faz. Vamos ver o verso 8 também. Que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Então aqui ele traz alguns conselhos. Vá e coma com alegria o seu pão e beba com prazer o seu vinho. Lembrando que aqui vinho não é bebida alcoólica, é suco de uva. Então, um dos primeiros conselhos que Salomão nos dá é para que a gente possa aproveitar a vida, como diz aqui, apreciar com moderação. Salomão foi uma pessoa que viveu sem moderação. Tudo que ele fazia extravagância. Tudo que ele fazia era exagerado. Nunca ele fazia algo na medida certa. Tudo era além da medida. Então ele aprendeu que viver dessa maneira não o sacia. Então ele disse: viva com moderação. Coma do seu pão, beba do seu vinho, usufrua daquilo que Deus lhe dá com moderação. Gente, por que é importante a gente viver uma vida feliz e curtir sem excessos? Por que é importante a gente ter temperança? O que vocês acham que significa a palavra temperança? Você já ouviu essa palavra temperança alguma vez? O que quer dizer ter temperança? Equilíbrio. Exatamente. Então, temperança, pode dizer. Pois é. Tem um verso de Paulo no Novo Testamento que diz assim: eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Deus deixou muitas coisas maravilhosas para o ser humano experimentar. Tem muitas coisas boas que nós fazemos uso durante a vida e que realmente são saudáveis, mas se a gente usar em excesso, aquilo pode nos prejudicar. Por exemplo, a luz do sol é uma coisa boa ou não é? É uma coisa boa, mas em excesso, pois é. Então, Salomão nos orienta a viver uma vida sem excesso, sem ir para um extremo, sem viver uma vida extravagante como ele viveu. Claro que nenhum de nós consegue chegar no nível de Salomão. Nenhum de nós vai chegar no nível de Salomão. Mas ele está dizendo que não compensa.
não compensa viver de forma extravagante. E outra coisa, não fazer o uso do álcool. Porque aqui, vamos ver o capítulo 11, verso 9. Capítulo 11, verso 9, ele diz: alegre-se, jovem, na sua mocidade, que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. Então aqui Salomão dá um conselho interessante. Pode até parecer perigoso, porque ele diz que vai seguir o que está no coração. E nós sabemos que essa frase, siga o seu coração, é uma frase que nós devemos ter muito cuidado com ela. Porque Salomão ele diz essa frase, mas depois ele diz: olha, Deus vai pedir contas do que você está fazendo com a sua vida. Então, você tem que viver de maneira feliz a sua vida. Não viva uma vida triste, não viva uma vida acanhada, viva uma vida feliz. Tenha prazer, mas que você tenha certeza de que Deus está olhando para você. Amém? E no capítulo 9, que nós já lemos, no verso 7, quando ele fala: beba com prazer o seu vinho, como nós sabemos, é o suco de uva. Então, Salomão ele disse mais uma vez nos livros dele que nós devemos evitar o uso de qualquer substância, qualquer coisa que venha entorpecer nossa mente. Lá em Natal eu tenho percebido que em todo lugar que eu vou, não tem uma pessoa que não tente se ter prazer sem ser com alguma coisa, sem ser usando alguma coisa. Seja na faculdade, seja lá no trabalho, todo mundo ou bebe ou usa alguma outra coisa que vocês não sabem o que é. Todo mundo. E quando não é nem bebida, nem não é drogas, é remédios. E até tem pessoas que, muitos deles lá não dormem sem usar remédios. Até os filhos deles também só dormem se eles derem remédio para eles dormirem. Já pensou? O prazer da sua vida está ligado ao que você ingere, está ligado a uma substância que você toma. Então, por isso que Salomão disse, tanto em Provérbios como aqui em Eclesiastes: sua felicidade não depende de bebida, não depende de nada. Sua felicidade depende de você viver a sua vida com Deus. E mais, no verso 8 diz: que as suas vestes sejam sempre brancas. Ou seja, não faça nada que venha a destruir o seu caráter. Você sabe que na Bíblia, vestes é um sinônimo de caráter, um sinônimo da sua natureza, da sua reputação. Tem pessoas que, em nome do prazer, em prol da diversão, elas sacrificam os seus princípios, elas sacrificam os seus valores. Para eu ser aceito nesse grupo de amigos, para eu poder participar de uma festa, para eu poder participar dessa celebração, eu vou começar a renunciar aquilo que eu aprendi de bom. Vou começar a falar o que não é para falar, vou começar a agir da maneira que não é para agir, só para poder ser aceito. Lembre-se que o seu caráter é algo que você precisa zelar. O seu comportamento, a sua reputação. Tem gente que diz: mas eu não devo nada a ninguém, eu vivo do jeito que eu quiser, eu não vou ficar vivendo a minha vida em prol das outras pessoas. Não é que você deve viver para agradar alguém ou para evitar o julgamento de alguém, mas é porque você é cristão, mas é porque você representa Cristo, certo? Então a sua vida é um exemplo, é um espelho para os outros. Então é por isso que você deve zelar das suas vestes, como Salomão disse, que as suas vestes sejam sempre brancas, que as pessoas olharem para você, sejam que nem aquelas pessoas olhavam para Daniel, e tem que procurar qualquer coisa em sua vida e não achem, porque você é o reflexo de Cristo. Amém? Amém. Eu achei interessante que é o 11:7. O 11:7? Sim, não critique uma pessoa se você não estiver bem informado. Pense bem antes de julgar. É o 11:7. Porque a outra pessoa, na minha Bíblia, é porque na minha Bíblia é o 11. Mas o 11:7 é: doce é a luz, agradável aos olhos é ver o sol. Mas não é o 11 sentado, né? Não é o 11:9. Sim, 11:9. Pronto, o verso 9, que é o que a gente leu, é esse que você tem que viver a sua vida sabendo que Deus vai pedir contas, certo? Então,
Isso que o Francisco falou é muito interessante. E aí, para terminar aquele verso do capítulo 9, gente, do verso 8, além de querer que nossas vestes sejam sempre brancas, Deus também pede que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. O que é esse óleo? O que é esse óleo? Vocês lembram que no Salmo 23 tem uma parte lá que fala sobre óleo, né? Como é que diz lá no Salmo 23 a parte do óleo? Olha aí. O que vocês acham que quer dizer esse óleo? Por que Salomão usou esse óleo aqui sobre a cabeça? Lígia já disse aí a resposta. O que vocês acham que quer dizer esse óleo? É ter o Espírito Santo. Na Bíblia também esse óleo representa a unção do Espírito Santo todos os dias. Não dá para a gente ter prazer, não dá para a gente ter uma vida feliz sem o Espírito Santo. Sabia disso? O Espírito Santo, quando ele está na vida de uma pessoa, ele não faz que a pessoa fique mais acapulhada, não faz que a pessoa fique mais triste, não faz que a pessoa viva uma vida mais sem alegria. O Espírito Santo, um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. Amém? É um dos primeiros frutos do Espírito. É amor, alegria, paz, longanimidade e assim por diante. É por isso que as pessoas estão tão vazias. Elas buscam prazeres nas coisas, não, porque elas não têm a presença de Deus, elas não têm a presença do Espírito Santo. Então ela busca ficar olhando assim como as pessoas têm prazer nas pequenas coisas e acha que aquilo ali vai preencher. Tem uma pessoa que eu conheço que ele é focado em tênis, ele tem um bocado. Ela está dizendo que você só tem 2 pés. Para que vários pares? Aí ele agora disse, não, eu vou focar agora em óculos de sombra. Eu digo, legal, viu? Agora você vai me doidar com ele. Ou seja, ele não tem o Espírito Santo, ele não conhece a palavra, então ele está vazio e quer buscar esse conforto das coisas. Tênis ainda é tranquilo, mas tem uma pessoa que eu conheço, um amigo meu lá do Natal, que ele, mas também pode ser uma coisa psicológica, ele é fissurado por dinossauro. Tudo na casa dele é de dinossauro. Até aquele suportezinho de colocar o papel higiênico é a boca de um dinossauro. Pois é, então é isso que Jesus disse. Ele acha prazer em ser fissurado em uma coisa. Uma coisa besta, uma coisa que não tem o menor sentido. Gente, comparando com o que o Brasil falou, hoje eu estava analisando o seguinte: quando é idolatria, quando é prazer da carne, as pessoas vão no só quente, fazem uma passeada no só quente, vai para o restaurante, tem que estar no fim Aqui foram as pessoas, tinha mais de 3 ônibus na Praça JQ, só por causa disso. Tem um rapaz que ele era da mesma igreja que eu e ele estava falando isso. Gente, eu estou aqui esperando para abrir, para comprar uma tinta, já era quase 9 horas, a loja não estava aberta. Aí disse, um monte de gente. Eu me pergunto como é que passa na cabeça de uma pessoa para dizer assim, vamos para Mossoró, porque em Mossoró você não pode abrir uma torneira, que a água ferve na sua mão. E você vai com o sol, colocar o seu corpo, de onde é que sai uma loucura dessa? E as pessoas vão. As pessoas acham que você é preenchida com isso aí. E às vezes a gente não quer ir para o evangelismo, a gente não quer ir pregar a palavra. Porque a gente. Tá chovendo. Existe uma coisa que é a dopamina, que é o hormônio da nossa felicidade, que existem pessoas que vivem querendo usar a dopamina de forma frequente. Por isso que existem pessoas viciadas, porque a pessoa usa o cigarro, usa a droga, usa qualquer coisa, e aí o nível de dopamina sobe, tem aquele momento de prazer, e depois volta para a depressão, volta para a tristeza. E aí, para sempre ter aquele nível de dopamina alto, é por isso que a pessoa se vicia. A pessoa se vicia naquele nível de dopamina alto, fica sempre subindo e descendo, subindo e descendo. O que Deus nos convida é para que a gente tenha essa dopamina de forma estável, uma felicidade duradoura que não passa por momento nenhum. Amém? Então, é isso que Salomão estava pedindo, que a gente cultivasse um prazer eterno, uma vida de contentamento frequentemente. Agora, gente, vamos ver agora o segundo conceito que ele dá, que é no capítulo 9. Capítulo 9, verso 9.
Eclesiastes. Aproveite a vida com a mulher que você ama. Todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol. Porque esta é a parte que lhe cabe nesta vida, pelo trabalho com que você se afadigou debaixo do sol. A vida toda, a vida toda. Pois é. Então, Salomão disse aqui um conselho que não combina com ele, né? Não tem nada a ver com ele. Então, essa aqui foi a reflexão que ele teve depois de ter 1000 mulheres. Era melhor ter tido só uma a vida inteira do que ter ido atrás de 1000. Então, o conselho é: curta a vida ao lado de quem você ama. Ele precisou viver, né, para poder aconselhar. Tem muitas pessoas que se casam e dizem: me arrependi, é melhor ter ficado solteiro e ter ido atrás de várias, eu seria mais feliz. Mas Salomão está dizendo que se tivesse ficado só com uma a vida toda, seria que nem irmão Dedé, feliz da vida. Então, abandone a promiscuidade. Compartilhe a sua vida ao lado das pessoas que você ama. Passe momentos felizes com elas. Porque isso vai coletar memórias e no futuro essas memórias vão ficar no seu subconsciente. Sabia que todos os nossos momentos felizes eles vão ficando se alojando lá no fundo. A gente pode esquecer de muita coisa, a gente pode esquecer de muita coisa besta, muita coisa que não vale nada. Mas aqueles momentos felizes ao lado das pessoas que a gente ama, do nosso ciclo, vão permanecer e vão servir no futuro para nós. E a pessoa que, por exemplo, quando tem Alzheimer, vem na mente dela só as sensações que ela teve quando ela era mais jovem. Uma lembrança, outra assim solta, mas se as lembranças forem positivas, ela vai poder viver essa última fase da vida dela de uma maneira mais feliz. Já aquelas pessoas que sempre viveram uma vida de mal-estar, sempre viveram uma vida de fachada, ou então uma vida que não foram amadas, pessoas que não foram amadas durante a vida, quando chega essa fase que ela tem que depender dos outros, pois é. Então dedique tempo para os seus. Não é à toa que Jesus deixou o sábado para que a gente consiga estar com a família, né? Com sua infinita sabedoria, nos deixou o sábado para que a gente tivesse momentos em família, momentos com aquelas pessoas que a gente gosta, né? Porque as pessoas que a gente ama, a gente não quer, às vezes não quer perto, mas a gente gosta e quer estar convivendo com aquela pessoa. Então Jesus disse: aproveita esse tempo, porque o tempo ia passar tão rápido e a gente ia acabar com a correria do dia a dia, esquecendo de viver esses momentos com a família. Durante a semana é muito difícil ter um momento exclusivo para a família. Verdade. Então o sábado já é esse momento de cultivar esses momentos felizes. Curta a vida ao lado de quem você ama. Aí o capítulo 11, verso 10 diz assim: afaste do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Tem algumas versões que diz adolescência. Ao invés de primavera da vida diz adolescência. Muito interessante. Pessoal, a sua Bíblia é bem diferente. Diga aí como é. Agora, dessa vez, Como é? qual é a nome? 11 e 10. Ele só diz assim: meu filho, não procure fazer coisas de uma só vez. Se tentar fazer trabalhos demais, você acabará se prejudicando. Não adianta se esforçar, pois você não dará conta de tudo e nunca poderá se livrar de todos os seus deveres. É assim. É o 11, é que é viagem. 11 e 10? Completamente diferente. É totalmente diferente. Mas só leu 11 e 10? É, tá aqui. Conferir aqui, porque Capítulo 11, tá aqui. Capítulo 11, sim. E 10. né? E você fica frustrado porque não se frustrado. Então, Dessa vez tem diferente. então vamos considerar essa daqui. Mas essa aí também tem muita dessa versão. Agora, olha, a questão de versões da Bíblia é o seguinte: procure sempre uma versão que seja mais próxima da Almeida, porque
a Almeida é a que é mais próxima do texto original. Quanto mais contemporânea a versão, mais ela vai perdendo o impacto e vai perdendo a fidelidade ao texto original. E também... Eu estava voando, porque estava totalmente diferente da sua. E tem versões que acabam ficando, deixam de ser traduções e começam a virar uma opinião da própria pessoa que traduziu. Sabe disso? Por isso que é perigoso. Essas versões muito atualizadas, a pessoa começa a traduzir do jeito que a pessoa quer, colocar o significado que quiser. Não é porque português é uma língua que tem uma cultura. Pois é. Então, gente, esse verso 10 afirma que a juventude e a adolescência da vida são vaidade. Vaidade no livro de Eclesiastes não é no sentido que a gente acha. Não é no sentido de ser ganancioso, no sentido de ostentar. É vaidade no sentido de passageiro. Então, quer dizer, a juventude e a adolescência são passageiros. Então, por isso, deve afastar do seu coração a mágoa, porque a mágoa ela mata, a mágoa ela acelera o seu processo, a mágoa adoece a pessoa e remove do seu corpo a dor. Certo? Então, são conselhos muito importantes para a nossa vida. E tem uma frase aqui desse pregador, chamado Spurgeon, que diz assim: os pecados do jovem lançam os fundamentos para as tristezas do idoso. Ou seja, não é os pecados de outro jovem que prejudica aquele idoso, é os pecados da sua versão mais jovem, da sua fase jovem, que vão trazer muitas tristezas para você. Pois é. Agora, como é que eu posso viver a minha fase jovem de forma que quando chegar na fase idosa eu possa dizer que eu realmente vivi bem, que eu realmente aproveitei a vida? É aí que entra Deus. Capítulo 12, verso 1. Eclesiastes 12, verso 1. Olha aí. Lembre-se do seu Criador dos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho neles prazer. Com o tempo, o prazer vai sumindo. Com o tempo, as coisas que antes davam prazer, com o tempo elas vão deixando de dar prazer. Por isso, é importante você se lembrar do Criador quando você é jovem. Quando você segue no capítulo 12, Salomão ele faz um resumo do que é a velhice. Bem detalhadozinho. Quer ver? Ó? Vamos ver aqui o que é a velhice. É claro que nós já sentimos a velhice no nosso corpo, mas Salomão ainda faz questão de detalhar. Ó, verso 2. Lembre-se do Criador antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva. O que é que tem de velhice aqui? A vista escurecendo e as coisas começando a ficar turvas. Ou seja, ou você fica cego, como tem idosos que vão ficando cegos, ou a vista vai começando a ficar embaçada. Se as nuvens voltar depois da chuva. A Luísa já está para lá da cá. Aí, ó o verso 3. Lembre-se dele, lembre-se do Criador, antes do dia que tremerem os guardas da casa, que são o quê? Os seus braços. Ou seja, antes de ter Parkinson. E se curvarem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas. Olha aí. Se agora suas pernas vão começar a ficar tortas, vai começar. Olha. Ou seja, seus braços vão começar a tremer, você vai ter Parkinson. As suas pernas vão começar a se curvar, vão começar a ficar tortas, assim, quebradas. E as suas. E cessarem os roedores da sua boca, ou já serem bons. Os dentes vão começar a cair. E se escurecerem os que olham pelas janelas dos seus olhos. Tem gente com as pernas. Aí, ó, já tem mais sintomas, ó. Lembre-se do Criador antes que as portas da rua se fechem e o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir. O que é isso? A pedra do moinho é uma coisa que faz um barulho infernal. Ou seja, quando você deixa de ouvir o barulho das pedras de moinho, ou seja, imagine que você não conseguiu ouvir a zoada da bitoneira. É a mesma situação aqui. Ou seja, é melhor você lembrar do Criador hoje, enquanto você escuta, enquanto você anda, enquanto você fala, e quando chegar nessa idade você não conseguir mais escutar nada,
você se levantar à voz das águas, ou seja, quando você se acordar de manhã cedo, e todas as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer, ou seja, você não vai mais escutar nada. Verso 5: quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho, ou seja, você vai ter medo de qualquer altura, ter medo de descer esses 2 degraus. Quando você começar a se espantar, se assustar com qualquer coisa, quando florescer uma amendoeira e o gafanhoto lhe for um peso. O gafanhoto pesa? Pesa. O gafanhoto é um negócio leve. Quando o gafanhoto começar a ficar pesado na sua mão, é melhor você ter lembrado do Criador quando você era jovem. E quando você perder o apetite, quando não tiver mais gosto, a comida que você tanto gosta de comer. Então, gente, tudo isso aqui é para que a gente entenda. É melhor lembrar do Criador na juventude. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem para os filhos: olha, eu quero que você curta a vida o mais que você puder, faça tudo que der na telha e só vá para a igreja depois que você estiver maduro, depois que você tiver vida que você quiser. Tem uma igreja assim, não experimenta mais. Experimenta. O que você quer. Tem gente que dá esses conselhos. Tem mãe que dá, vá para o mundo, depois você vê o que você quer. Olha, Lá em casa foi o contrário. Eu queria levar a gente na igreja, que se decidiu se batizar, mas aí alguém da minha família e da amiga disse assim: não deixa eu ver conhecer a vida, conhecer como ela foi. Eu só quero levar agora, você conheceu muito, porque eu já conheci muito errado. a vida é aqui. E às vezes tem mais. E quem não quer levar, tem que ir lá. Pode até se afastar, né? Mas pelo menos a gente ensinou essa realidade, né? E tinha uma pessoa uma mãe que vinha para a igreja e trazia os filhos, e aí o filho queria se batizar. Aí a mãe, no meio do apelo, ela disse: você tem certeza que você quer se batizar? Oi? Ou seja, começou a ameaçar: ó, você vai se batizar. Ou seja, colocou o medo da pessoa querer ir para Deus. As pessoas não se acontece acostumam nas coisas que é diariamente do mundo e ainda querem tirar aquelas que talvez não estejam lá. Porque a minha mãe, ela não é evangélica e ela disse assim com Jair: vamos que aqui dançar forró? Aí ele disse assim: sai, vovó, não sei dançar não. Não tem problema, eu lhe ensino. Aí ele disse: não, mas eu não quero aprender não. Ou seja, mesmo ela sabendo o caminho que ela escolheu não é bom, e talvez o dele seja melhor que o dela, né? Mas aí era pra ela, o dele não tá bom. Tá bom porque ela escolheu pra ela. Esse problema eu passo quase todos os dias. Gente, Você então para tem encerrar, certeza que você tem que estar nessa igreja de Faz esse apelo aí. Eu escuto pois é. diariamente. Então, gente, vocês que são pais e que têm influência sobre alguém, até quem não é pai, mas que tem influência sobre alguém que é jovem, repita o conselho de Salomão: não ecoe essas palavras que as pessoas dizem. O sentido da vida, o sentido da existência, que Salomão só foi aprender já com 80 anos, é esse que está no verso 13 e 14. O segredo para você ter prazer, o segredo para você ser feliz, o segredo para você viver uma vida plena, vida em abundância, como Jesus disse, está no verso 13 e 14. De tudo que se ouviu, de tudo que eu falei, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Amém? O segredo da felicidade é temer a Deus. O segredo da felicidade, o segredo de você se sentir completo, é ter Deus em primeiro lugar. Antes de cada decisão, antes de cada caminho que você tomar, se Deus estiver em primeiro, tudo vai se ajeitar. E Salomão disse: aproveite bem a vida, mas com uma condição. Olha o verso 14: porque Deus há de trazer juízo em todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Lembre-se que está rolando um julgamento no céu. O seu nome está passando lá. Esse julgamento não é contra você. Você não está sendo processado nesse julgamento. Esse julgamento é a seu favor. É para lhe absolver. É Deus querendo
dar a você a recompensa. Então, aproveite a vida. O tempo é curto. A vida passa como a erva, passa como a neblina. Mas você pode viver essa curta vida que você tem ao lado de Deus. Até que Deus pegue essa sua vida curta e una ela com a eternidade. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos cantar essa música. Alguns de vocês conhecem. Uma música que fala sobre nós colocarmos em prática isso que nós vimos aqui. Como podemos viver uma vida plena que só Jesus pode dar. Senhor Deus, aqui, Senhor, estamos dispostos a seguir os conselhos que o Senhor nos deu através da Tua palavra. Porque queremos, Senhor, ser reflexos do Teu caráter, que as pessoas possam olhar para nós e ver o Senhor, que nós possamos viver com princípios e
possamos cultivar o nosso corpo para que o Espírito Santo se agrade e morar nele. Sim, Deus. E que nós possamos entender que nós só somos completos quando estamos contigo. Amém. A nossa felicidade, a gente não acha em coisas, também a gente não acha em pessoas. Nossa felicidade só está completa quando o Senhor nos dá essa felicidade. Amém. Então, Senhor, nos ajuda a não seguir no caminho de Salomão, que possamos aprender com a vida dele, para que nós possamos entender que não é pela extravagância, não é pelo prazer, não é pelo dinheiro, não é pelas posses, não é por nada disso, mas é pela tua graça, é pela tua companhia, pela tua presença no nosso dia a dia, que nós seremos realmente satisfeitos. Verdade. Por favor, Senhor, que esses conselhos estejam no nosso coração, possamos levar eles para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.